Prezados irmãos, nós temos aqui uma mensagem excelentíssima. Uma mensagem que nos leva a uma meditação profunda sobre um acontecimento importante que se deu na trajetória do ministério do nosso Senhor Jesus. E afinal, nós devemos todos saber que Jesus, Ele veio dos céus exatamente para nos ensinar a viver, né? Quando nós olhamos e entendemos que Jesus, Ele veio dos céus para nos ensinar a viver, e quando nós entendemos que nós precisamos aprender a viver, então nós olhamos para Jesus e aprendemos. Porque Ele mesmo disse, todos vocês, em uma de suas pregações Ele disse, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que estão desanimados. Olha a expressão de Jesus, vocês que estão cansados. Quando Jesus usa essa expressão cansados, Ele não está querendo dizer da canseira física, Ele estava falando da maior canseira que pode existir, que é a canseira espiritual. Vocês que estão cansados de tanto sofrer, vocês que estão cansados de viver essa vida medíocre, essa vida pequena, esta vida que não tem vida. Vocês que estão cansados de ficar indo de um lado para o outro e não encontrar paz. Vocês que estão oprimidos, desanimados. Ele fala, vem até mim, que eu vos aliviarei. Olha que interessante, irmãos, usando mais uma vez o mesmo raciocínio. Venha. Jesus convida as pessoas para agir, Jesus convida as pessoas a tomar iniciativa, Jesus convida as pessoas a entenderem que precisam dar o primeiro passo, que precisam caminhar, que precisam decidir sua vida, que precisa renunciar, que precisa ter em si uma decisão. Então Jesus fala, venham. É como se Jesus chamasse vocês que estão aí do outro lado, vocês que estão distantes, vocês que estão vivendo uma vida totalmente errada, vocês que estão no abismo, vocês que estão na escuridão, venha para cá, porque aqui é a luz, aqui vocês vão enxergar por onde vocês vão andar. Então venha até mim que eu vos aliviarei. Mas olha o que Jesus disse depois. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E Ele convida as pessoas a aprender com Ele. Aprendam comigo a ser manso, olha que interessante, e humilde de coração. Quando nós refletimos no significado da palavra mansidão, foi o que Jesus disse, aprender comigo a ser manso, aprender comigo a ser humilde. Quando Jesus fala mansidão, naquele momento, eu acredito que aquelas pessoas estavam num desespero tão grande que Jesus falou para elas, calma, acalma seu coração, calma, não precisa, eu estou aqui, calma, vai dar tudo certo. Tenha paciência, não precisam brigar, não precisam discutir para viver. O equilíbrio da vida nos leva à solução de muitos problemas. É como se Jesus estivesse falando isso. A mansidão é uma pessoa mansa, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que pensa antes de agir, uma pessoa que verdadeiramente toma decisões acertadas porque ela entende que aquela decisão foi tomada porque ela pensou antes de agir. E Jesus ensina que nós precisamos ter equilíbrio, Jesus ensina que nós precisamos ter mansidão diante dos desafios da vida. Então Ele disse, aprendam comigo que sou manso. E aí Ele diz a palavra crucial para nós entendermos que é preciso ter para conseguirmos chegar perto dEle: mansidão e humildade. Manso, aprendam comigo a ser manso e humilde. Aí nós entendemos que a humildade é uma característica do Espírito Santo de Deus muito importante para nós, irmãos, vivermos
e acreditarmos que nós precisamos de Deus para vencer. Não damos conta de vencer sozinhos. Existem pessoas sofrendo muito porque não convidam a Deus para lutar com ela, não convidam a Jesus, não deixam a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão entrar na sua casa, no seu coração, para te ajudar a lutar, para te ajudar a vencer as lutas, as dificuldades da vida que são tão pesadas muitas vezes. Então a humildade nos leva, irmãos, a entender que nós precisamos tanto de Deus, nunca precisamos tanto do poder de Deus como precisamos para vencer. Muitos estão deixando se levar por tantas criações ilusórias deste mundo, por não aceitar o desafio de lutar, irmãos. Precisa aceitar. Enquanto nós não aceitarmos o desafio de lutar por uma causa nobre, justa, nós vamos perder muitas batalhas. E cada batalha que nós perdemos é uma oportunidade que perdemos de viver bem. Então Jesus, ele ensina, seja humilde. Ele ensina a sua igreja, seja humilde. Então, seguindo o raciocínio que eu iniciei a mensagem para os irmãos, Jesus vem ensinar nós vivermos. Nós queremos viver bem. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Jesus tem muita paz para nos dar. É uma vida abundante. Ele disse: eu tenho vida e eu vim dar para vocês esta vida. Então, se nós quisermos viver, devemos aprender com Jesus a viver. Aí ele vai dizer assim: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. É como se ele dissesse assim: essa paz que o mundo está oferecendo aí, essa paz é mentirosa. A paz que eu dou para vocês é uma paz verdadeira. É uma paz que vem dos céus, é uma paz que permanece, é uma paz que ela continua mesmo diante dos problemas e os desafios da vida. Já viu, às vezes a gente chega numa pessoa e fala assim: tudo bem, irmão? Tudo bem? Aí o irmão fala assim: tá tudo bem, graças a Deus. Depois a gente fica sabendo que o irmão está passando por tanto problema, tanto problema. Se a gente for ter um olhar materializar, olhar aquilo de uma forma muito humana, uma forma material, a gente vai entender que o irmão está mentindo. Mas espera lá, ele falou que está bem, está com problema de saúde, está com problema na família, problema financeiro, tantos problemas, por que ele está falando que está bem? Então, de repente, essa pessoa, ela está passando por os problemas na vida, mas ela está bem com Deus. Ela entende que o seu espírito está bem, ela está vivendo em paz, porque a paz que ela está recebendo é a paz de Deus, é a paz de Jesus. Então, ela está tendo força para superar e para vencer toda e qualquer luta que aparecer pela frente. Entenderam, irmãos? Então, é essa paz, é essa bênção que Deus nos dá para nós superarmos. É difícil? Mas Deus está comigo. A Santa Avó Rosa está comigo, o Santo Irmão está comigo, então eu vou vencer. Então, com isso, nós entendemos que, irmãos, Jesus verdadeiramente, ele vem dos céus, realiza seu ministério, naquele tempo curto, podemos assim dizer, de 3 anos, mas os exemplos que foram dados da vida de Jesus é fundamental para nós sermos intensamente felizes. Felizes. Todos os dias. Todos os dias. Entenderam, irmãos? Acreditam nisso? O que Jesus veio nos trazer, nos dá a condição, se nós querermos, de viver intensamente todos os dias. Porque o poder dele é muito grande, irmãos. Aconteceu um fato interessante naquela Semana Santa. Irmãos, muito interessante, naquela quinta-feira. Irmãos, quando Jesus instituiu a Santa Comunhão. Olha como Jesus agia. Por isso que a gente precisa olhar para Ele. Quando a gente lembra do irmão Aldo, a gente pode entender também que o irmão Aldo olhava muito para Jesus, porque as suas ações eram muito semelhantes. Às vezes a gente estava diante de um problema
tão grande, mas tão grande na igreja, as pessoas falando isso, falando aquilo, essa situação difícil, às vezes alguns desesperados, e agora, o que vai acontecer? E o nosso irmão Aldo em silêncio, vencendo as lutas. Como eu estava dizendo para os irmãos naquela semana, irmãos, Jesus instituiu a Santa Comunhão naquela quinta-feira. E na instituição da Santa Comunhão, Jesus sabia, porque ele falou. Ele sabia que um daqueles que estavam seguindo, um dos seus apóstolos, iria o trair, conforme disse o hino. 30 moedas de prata foi o preço da traição. Jesus sabia, mas a gente fica se perguntando, mas o que Jesus fez? Jesus podia expulsar esse homem, Jesus podia fazer tantas coisas. Jesus simplesmente disse: um de vós me trairá, com um beijo no rosto. Quão difícil estava sendo para Jesus, irmãos, de repente, poder olhar um daqueles que ele escolheu para poder o servir, para poder anunciar o seu evangelho, ele poder dizer: um de vós me trairá. Mas qual que foi a ação de Jesus? Foi simplesmente avisar naquele momento. E a própria pessoa, por si só, fez o que estava programado para ela fazer, deixou se levar de repente por um sentimento que não é bom e traiu Jesus por 30 moedas. Mas essa questão, irmãos, eu gosto muito de trazer o que aconteceu e trazer para nós como um exemplo. De repente a gente fica pensando assim: Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Onde Judas estava com a cabeça de fazer uma coisa dessas? Trair o Senhor, para que os soldados viessem e ele junto mostrasse Jesus, e pudesse identificar Jesus para os soldados com um beijo no rosto. Onde que ele estava com a cabeça de fazer uma coisa dessas, uma traição tão absurda dessa? Daí a gente fica pensando, Judas traiu Jesus com 30 moedas, mas no momento que nós ceiamos, no momento que nós pegamos o pão, no momento que nós pegamos o sangue de Jesus, nos alimentamos, nutrimos o nosso espírito, nos comprometemos a servir ao Senhor, e depois a gente sai, briga, fica com raiva, fica com ódio, trata mal as pessoas, desobedece os princípios de Deus. A gente começa a pensar, porque Judas saiu dali, da ceia, e foi trair Jesus. E nós, o que nós fazemos depois de uma santa comunhão? Como que segue nossa vida? Será que não se constitui também em uma traição? Quando o momento nós estamos com o corpo, o sangue de Jesus em nossas mãos, nos alimentamos do Mestre, nos comprometendo a seguir os seus princípios e suas orientações, e depois a gente faz diferente. Por isso que a gente precisa pensar muito na responsabilidade de ser apostólico, de participar de uma santa comunhão. Meus irmãos, entender que não é brincadeira. De repente, a gente pega uma situação, acha um absurdo, mas diante de uma situação, de uma outra forma, a gente não acha um absurdo, mas o significado de repente é o mesmo. Só mudou o momento, só mudou a situação, mudou a circunstância, mas o grau de gravidade de repente é o mesmo. E a gente não para se dar conta. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos valorizar muito o que Jesus fez por nós. Porque, irmãos, Ele se sujeitou, irmãos, a sofrer numa cruz, a ser pregado numa cruz, era a pena máxima que tinha naquela época. E uma pessoa que era pregada numa cruz, morta numa cruz, crucificada, era considerada como uma pessoa terrivelmente errada na sociedade. Entenderam, irmãos? E ele recebeu esta pena máxima sem dever nada, mas
Alguém pode se perguntar, mas pastor, Jesus tinha todo o poder para eliminar aquela situação, para isso não acontecer. Mas aí acontece o seguinte: quando os soldados chegaram para prender Jesus, Judas, ele foi na frente, deu um beijo no rosto, os soldados então, eles já tinham combinado, Jesus é aquele ali, vamos prender Jesus. São Pedro estava perto, São Pedro estava ali do lado, vendo os soldados prenderem Jesus. Ele então, naquele momento, ele não suportou ver aquela cena, ele falou, não podem prender o mestre, como assim? Então, ele lançou mão da sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus, naquele momento, ele olha para São Pedro e fala assim, guarda a sua espada na bainha. Você não sabe que se eu quiser, eu oro ao meu Deus e Ele envia 12 legiões de anjos para me proteger? 12 legiões de anjos, irmãos, são muitos e muitos anjos. Jesus disse, se eu quiser eu clamo, eu peço e o meu Pai me envia. E Ele quis dizer, não é com violência, não é desse jeito que resolve. E Ele quis mostrar também que, irmãos, o poder de Deus estava sob controle, mas se aquilo precisava acontecer. Então o que nós precisamos entender também é isso, que o poder de Deus é muito grande para nos proteger, para nos livrar de muitas situações na vida, mas existem coisas que precisam acontecer. Existem coisas que precisam se dar, como hoje mesmo nós estávamos falando sobre a travessia do povo que estava, irmãos, sendo escravizado. Moisés recebeu orientação de Deus para libertar aquele povo egípcio que estava preso ou sendo escravizado há muitos e muitos anos, e ele foi, e Deus, com a ajuda de Deus, ele conseguiu libertar aquele povo, ou seja, tirar aquele povo da escravidão. Mas o processo de liberdade era um processo que iria durar ainda algum tempo. Não era assim, olha, você está preso, agora você está libertado, não. Seria um processo de um tempo, e esse processo, muitas vezes, é doloroso, irmãos. Às vezes vai doer, às vezes a gente vai sentir vontade de fazer aquilo que a gente fazia, mas a gente não vai fazer porque a gente sabe que a gente precisa ser libertado. A escravidão do pecado não nos traz benefícios, mas sim malefícios. Então, aquele povo, irmão, sendo libertado, encontraram muitas dificuldades pelo meio do caminho. Mas foi o processo que Deus determinou para que eles pudessem enfrentar, até para que deles pudesse surgir ou ser produzido neles o sentimento de reconhecimento e de gratidão a Deus por estar fazendo, irmãos, aquela libertação, aquele livramento. Mas entendam, meus irmãos, que o ser humano, nós seres humanos, temos uma dificuldade muito grande para aceitar o processo de Deus na nossa vida. E essa dificuldade tem deixado muita gente pelo caminho. Muita gente tem desanimado, muita gente tem ficado para trás, muita gente não aceita o processo de muitas vezes lutar contra o mal, acha que, agora eu vou ser da igreja apostólica, eu vou servir a Deus, não vou ter mais luta, não vou ter mais problema. É um pensamento totalmente errado, porque quando nós aceitamos a liberdade de Deus para a nossa vida, então nós aceitamos a liberdade dele para a nossa vida, certo, irmãos? Aí é um momento de nós lutarmos contra o mal, porque uma vez que o mal entra em nós, nós vamos estar presos, e essa prisão, ela automaticamente nos tira a graça de Deus. Então nós precisamos lutar para continuarmos libertos, lutar todos os dias.
Irmãos, não é um só dia. Às vezes existem muita gente falando assim: eu quero lutar, eu quero deixar disso, eu quero deixar daquilo, eu quero ser melhor, quero ser uma pessoa melhor para minha família, para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. Eu quero. Não pode ficar só nessa questão de querer. Querer é importante, mas eu preciso aceitar, irmãos, o desafio dessa mudança. Eu preciso a cada dia ir melhorando, eu preciso a cada dia deixando, eu preciso verdadeiramente, irmãos, trazer as coisas de Deus para mais perto de mim. Porque o que acontece? Enquanto eu não deixar das coisas do mundo, as coisas de Deus não podem ocupar este lugar, porque esse lugar já está cheio. Imagine um copo de água cheio. Irmãos, se eu colocar alguma coisa, ele vai transbordar, não cabe. Então, se a nossa vida estiver cheia de coisas que não são boas, coisas ruins, como que as coisas boas vão adentrar? Tanto que nós aprendemos que a luz não se mistura com as trevas. Entenderam, irmãos? Então, eu estou dizendo isso para mostrar exatamente para os nossos irmãos que quando nós descobrimos o verdadeiro sentido do ministério de Jesus, da realização do ministério de Jesus, das suas palavras, do seu sacrifício, irmãos. Do seu sacrifício, Ele nos amou tanto, que deu a sua vida por nós. Essa semana, nós recordamos o sacrifício de Jesus de uma forma muito forte, o seu sofrimento naquela cruz. Um sofrimento, irmãos, podemos dizer assim, dos cravos entrando nas suas mãos, nos seus pés, mas também eu posso dizer aos nossos irmãos, um sofrimento de poder olhar a maldade dos corações. Quanto era grande daqueles homens, o sofrimento de pensar assim, mas Deus criou o ser humano em uma condição tão maravilhosa, Ele fez a sua imagem, a sua semelhança, fez bom, e uma criatura chegar a um ponto de fazer isso? Quão longe essa pessoa está de Deus? Levar alguém a ser crucificado inocentemente. Zombavam, davam risadas, e desta forma, irmãos, com muita crueldade, crucificaram Jesus. O mundo não crê mais em mim, me odiou, me rejeitou, disse o Senhor. Agora eu vou para o meu Pai. Irmãos, quanto difícil foi isso para Jesus. Ele veio mostrar para as pessoas uma oportunidade de vida melhor. E muitas pessoas não aceitaram. O mundo não crê mais em mim, me rejeitou, me odiou. Não querem ouvir a mensagem, não querem aceitar a mudança, não querem renunciar, não querem mudar, não querem. Eu vou para o meu Pai. Mas antes dele ir, irmãos, ainda naquela cruz aconteceu, irmãos, fatos interessantíssimos que nós precisamos ter isso na memória, principalmente nessa Semana Santa e por todos os dias da nossa vida enquanto nós vivemos na terra. Jesus ensinou tanto mesmo no momento de sofrimento. Quanta gente, mesmo se constituindo apostólicas, cristãs, que dizem que creem em Deus, mas que carregam tanta raiva, tanto ódio no coração, e que não se libertam disso por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta de achar que tem razão, que está guardando aquilo porque aquela pessoa não merece a sua atenção, não merece o seu amor. E quantas pessoas têm se distanciado do Senhor por conta de pensamentos equivocados, por conta de pensamentos que têm levado muita gente a viver infelizes, tristes, maquinarem o mal, desejar o mal das pessoas. Quanto isso tem acontecido? E Jesus na cruz, Ele ensina que nós devemos perdoar. Ali foi o limite, podemos dizer assim, na condição de um sofrimento, alguém chegar e falar assim: eu te perdoo. Irmãos, Jesus pendurado na cruz,
Os homens tramaram contra ele com medo de perder o poder, fizeram ele sofrer tanto, e ele nos ensina o verdadeiro amor. Ele, na conversa íntima com o pai, fala assim: pai, perdoa eles. Como assim? Como que alguém, irmãos, sendo tão judiado, pode conseguir chegar numa condição naquele momento? Porque às vezes no momento, irmãos, no momento da quentura de cabeça, no momento da confusão, as pessoas fazem coisas absurdas, que depois, mais para frente, pode até se arrepender, mas naquele momento uma escuridão toma conta da mente da pessoa, a pessoa faz coisas absurdas, porque é o calor do momento. Ela não pensa para falar, ela não pensa nas suas ações, nas suas reações são automáticas. E Jesus, mesmo naquele momento, ele mantém o equilíbrio. Por mais que a situação para muitos estava fora de controle, porque ele estava numa cruz, pendurado, sendo crucificado, mas estava sob controle. Ele então, falando com o pai, diz: pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu pergunto, nós, como seres humanos, como filhos de Deus, qual foi o dia em que alguém nos maltratou mais do que maltrataram Jesus? Aí vem aquela pergunta: mas pastor, Jesus era Jesus? Sim, mas aí essa é a questão. Ele veio para te ensinar a viver, como eu disse no início. Nos momentos de confusão na sua mente, no momento de decisões, no momento, lembra dele. Lembra dele. Ele disse, no momento da Santa Comunhão: recorda de mim, lembra do meu sacrifício por você. Entender, irmãos? O que fizeram para nós? Você aí que está aguardando o Senhor ou a senhora, tanta raiva daquela pessoa, tanto ódio, não perdoa, não conversa mais. O que fizeram para você? Será que ultrapassou o que fizeram para Jesus para chegar nessa situação de falar assim: eu não perdoo? Quanta mágoa tem guardado no seu coração, quanta angústia. Isso tem te tirado noites de sono, isso tem tirado a sua paz, isso tem feito o seu coração ser corroído com tantas coisas ruins, com tantos pensamentos negativos. Por que isso? Sendo que o perdão nos liberta, o perdão nos dá a capacidade de seguir bem. E falando ainda sobre o perdão, Jesus disse: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mas eu gosto sempre dessa passagem, porque, irmãos, é algo extraordinário que a gente precisa pensar, principalmente nessa semana e em todos os dias da nossa vida, sobre pedir perdão e saber perdoar. Porque são duas situações, não é? Eu perdoar, mas eu também saber pedir perdão. Fulano, me perdoa. Meu Deus, me perdoa por isso que eu fiz. Não foi certo, não foi legal, não foi bom. Não vai fazer bem para mim, para minha família, para as pessoas que estão perto de mim. Me perdoa, Senhor, não vou fazer mais. Então, essa capacidade de nós pedirmos perdão, irmãos, é especial. Jesus estava na cruz, de um lado tinha um homem, que podemos usar a palavra mais clara, até que a própria doutrina usa, um ladrão que pegava as pessoas dos outros ilicitamente, e do outro ladrão. Dois ladrões, um de um lado, outro de outro. Só que um daqueles ladrões, ele falava coisas absurdas. Falava: você não é o mestre, então nos tire daqui, é todo poderoso, nos tire daqui, nos livre desse sofrimento, zombando daquela situação. Mas aquele outro, ele estava ali pensando nos seus erros. Ele estava ali pensando assim: olha, certamente, pelo que aconteceu, eu acredito que ele estaria pensando isso. Eu estou aqui porque eu fiz coisas erradas. Então, como consequência, eu estou aqui. Até que ele falou para o outro, falou assim: cala-te, porque nós estamos aqui pelos nossos feitos. E ele apontou para Jesus, ou
se direcionando a Jesus a sua fala, ele diz: esse nada fez, ele nada deve. E naquele momento, irmãos, ele então diz: Senhor, olha que interessante isso, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Irmãos, isso é forte. Sabe por quê? Porque naquele momento de sofrimento, aquele homem, ele ali, irmãos, agonizando, passando por todo aquele processo, ele diz ainda para Jesus: lembra de mim. Ele poderia falar assim: Senhor, leva eu para os céus com o Senhor, eu quero ir junto. Não, ele sabia que a condição dele era uma condição muito complicada para Jesus poder levar ele para o céu, mas ele entrou num processo de arrependimento tão grande que ele falou assim: lembra de mim pelo menos, lembra, quando o Senhor entrar lá no céu, lembra da minha pessoa. Lembra de mim, porque todas as coisas, como se ele dissesse, todas as coisas que eu fiz não foram boas, mas lá no fundo, de repente, ele tinha aquela esperança. Você lembrar de mim, quem sabe ele ainda me salva. Ele se lembra de mim, e na mesma hora Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Olha o poder da gente ter humildade para pedir perdão, para reconhecer as nossas fraquezas, para reconhecer nossos erros. Não compensa, irmãos, ficar o tempo todo, às vezes, fingindo que a gente está vivendo a doutrina, ficar fingindo que a gente está vivendo a disciplina, ficar fingindo que a gente é apostólico, ficar fingindo que a gente é um pastor, é um corista, é um membro. De repente a gente vê assim: nossa, olha, mas de repente existem tantas coisas na nossa vida, lá no íntimo do nosso coração, lá na nossa mente, nas nossas atitudes, quando nós estamos sozinhos. Coisas absurdas que precisam ser reparadas, coisas absurdas que precisam ser mudadas, coisas absurdas que nós precisamos dar atenção e pensar assim: está errado, eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso mais de Deus na minha vida, eu preciso mais da Santa Avó, eu preciso mais do Santo Irmão, eu não posso continuar desse jeito. Irmãos, tomar essa atitude é um gesto aplausível do que a gente ficar muitas vezes fingindo, do que a gente ficar muitas vezes vivendo de aparências. Porque para Deus, a gente nunca vai conseguir enganá-lo, querer mostrar para Ele que a gente faz tudo certinho, sendo que muitas vezes a gente faz errado. Nem para Jesus, não vamos enganar a Santa Avó, nem o Santo Irmão, porque eles sabem da nossa vida. Eles conhecem o nosso coração. Entenderam, irmãos? Então seja humilde e reconheça, porque quando nós falamos Páscoa é uma festa judaica que eles comemoravam por causa da libertação do povo que estava preso. Então eles se reuniam naquele lugar para comemorar essa festa, a festa da liberdade. Quando nós falamos que Jesus é a nossa Páscoa, isso quer dizer que Jesus é a nossa liberdade, porque a palavra Páscoa nós entendemos nesse sentido da história, que é uma festa comemorada por causa da liberdade daquele povo. Então Jesus veio e é nosso libertador, então Ele é a nossa Páscoa. Mas nós precisamos entender que essa liberdade de fato precisa acontecer com a gente. Vai passar um ano, vai passar o outro, a gente pode fazer uma reflexão da nossa vida. Quantos anos nós estamos vivendo e aquele pecado, aquele defeito ainda persiste, porque a gente não teve coragem suficiente para falar para Jesus: Jesus, eu não quero mais, isso aqui não quero mais, não é bom, não faz bem para a minha alma, não faz bem para o meu crescimento espiritual, não quero mais, eu quero deixar disso. Então, é um tempo de nós verdadeiramente entendermos o que é transformação, o que é libertação, o que é de fato nós conseguirmos viver cada momento, cada data, cada comemoração, e entender que cada comemoração tem o seu significado em prol da nossa própria libertação, em prol do nosso próprio bem espiritual, em prol da nossa própria vida. Certa vez 2 homens, eles foram no templo orar, só para nós concluirmos. E eles chegaram lá, um
começou a conversar com Deus. Não é, irmãos, coisas que eu estou inventando ou que eu ouvi por aí. Isso está registrado na própria Sagradas Escrituras. Esses dois homens foram ao templo orar. Um chegou lá e começou a conversar com Deus, falando assim: Senhor, eu dou os meus dízimos, eu venho à igreja sempre, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo as pessoas. E começou a levantar toda uma exaltação própria para Deus, falando o que ele fazia. E aí, de repente, ele olha para aquele homem que estava ao lado, um publicano que cometia o pecado em público, assumidamente. Olhou para o lado aquele homem e falou: eu não sou como este, que é um pecador. Eu não sou como este, mas eu sou obediente. E foi direcionando a sua fala a Deus de uma forma muito exaltiva. E de repente, aquele outro homem, quando ele começa a orar, quando ele começa a falar com Deus, ele fala apenas algumas palavras. E ele diz assim: ó Deus, tenhas misericórdia de mim, que sou um pecador. Tenhas misericórdia de mim, que sou um pecador. E a passagem nos diz que os dois saíram da igreja, mas um saiu justificado e o outro não. E aí nós pensamos: qual foi o que saiu justificado? Foi aquele que pediu a Deus misericórdia, foi aquele que pediu a Deus ajuda, foi aquele que reconheceu que ele estava assim na miséria, que ele reconheceu que ele estava na vida errada e pediu para que Deus entrasse na sua vida, ele desse condições de viver melhor. E aquele que ficou se exaltando, aquele que ficou achando que era isso, que era aquilo, ele não saiu justificado, porque ele tinha muita coisa que melhorar na sua vida. E ele ficou por trás de algumas coisas boas que ele fazia e deixando de reconhecer o quanto ele precisava melhorar. Então, nessa condição, vamos viver essa semana pensando muito na nossa vida, qual é a nossa condição hoje já, domingo de Ramos. De repente hoje Jesus vai ter acesso lá na nossa casa, de repente ele vai ter acesso ao nosso coração. Há quanto tempo ele não pode entrar, porque a gente não abre. Ele disse: eu não sou ladrão que chega arrebentando tudo e entrando de qualquer jeito, não. Eu bato. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Tem muitos corações que ainda estão falando para Jesus assim: não, Jesus, não, eu não quero não. Não quero deixar de ver os meus jogos, eu não quero deixar de ver meus filmes, eu não quero deixar de usar minhas roupas, eu não quero deixar de assistir novelas, eu não quero deixar, Jesus, dessas coisas não. Fica aí pelo lado de fora mesmo, que eu quero continuar nessa vida minha. Pastor, mas eu não falo isso para Jesus, mas é como se falasse. Muitas vezes não abrimos a nossa boca para falar determinada palavra, mas com a forma como nós agimos, diante das coisas que nós fazemos e que não queremos abrir mão, é como se nós falássemos para Ele, falar: não, Jesus, se o Senhor entrar aqui, eu não vou poder fazer mais isso. Se o Senhor entrar aqui, eu não vou ter que deixar de fazer tantas coisas que eu gosto. Então não, Senhor, fica aí para o lado de fora mesmo, que eu quero continuar nessa mesma vida. De repente uma vida tão vazia, porque quando Jesus não está, a vida é vazia, é triste, o problema vem, dificuldade para resolver, a luta vem, uma dificuldade para enfrentar, porque Jesus está pelo lado de fora. Mas Ele é tão bom que Ele, está batendo, continua batendo. Ele quer entrar, Ele quer fazer festa na sua vida, quer transformar seu coração, quer transformar tudo que quer transformar. Ele quer te fazer uma nova criatura, quer te fazer uma nova pessoa, uma pessoa feliz intensamente. É isso. Guarde no coração, irmãos, essa mensagem. Só você tem acesso à abertura dessa porta. A chave está pelo lado de dentro e é só você que pode abrir. Então, para a cura espiritual acontecer, para a liberdade espiritual acontecer, depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Amém. Irmãos, agora nós vamos finalizar a nossa santa reunião e eu considero que este domingo de Ramos é um domingo muito vitorioso, porque quando nós falamos uma entrada triunfal está muito relacionado a alguém que vence, alguém que está alcançando uma vitória,
alguém que realizou algo que está triunfando. Então, quando Jesus entra em Jerusalém triunfantemente, recebido com uma dedicação, com um carinho muito grande, então Jesus está ali concedendo uma vitória a muitas pessoas, de poderem entender seu ministério, de poderem entender o quão grande é Jesus. Então, gostaria que, no final dessa reunião, agora, depois que eu agradecer os nossos irmãos, nós pudéssemos cantar o hino Vitória. Se possível, a orquestra também participar do cântico deste hino. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os nossos irmãos, a sua atenção, a sua reverência. Desde já, desejo uma feliz Páscoa. Que essa semana seja, hoje e essa semana sejam dias decisivos na nossa vida espiritual. Que nós possamos verdadeiramente refletir em tudo, na nossa vida, na nossa história. E pensar o que nós queremos daqui para frente, de verdade. E abrir a porta, é o que precisa, para Jesus fazer parte. Obrigado a todos em geral, obrigado a todos os nossos irmãos. Convido os irmãos que estão sentados para ficarem em pé, aqueles que vieram nos visitar, obrigado também pela sua presença, que Deus os abençoe grandemente, vos abençoe grandemente, que volte sempre em nossas reuniões. Vamos cantar Vitória. Obrigado, irmãos, mais uma vez a todos. Foi muito bom estar aqui com os irmãos. Desejo uma feliz Páscoa, dias maravilhosos para todos os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido do céu, nós te engrandecemos e te glorificamos nessa hora. Exaltamos o nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e o nome do nosso profeta querido, o Santo Irmão Aldo. Agradecemos ao Senhor Deus por todas as oportunidades que o Senhor nos deu e vem dando a cada dia, de regenerar o nosso coração e de nos fazer pessoas do bem, pessoas transformadas pelo sangue do Cordeiro Jesus,
pessoas que verdadeiramente vivem na terra, mas é do céu, porque as suas atitudes, os seus comportamentos são comportamentos de alguém de Deus. Pai, obrigado pela dádiva de termos esta igreja. Obrigado por ter nos enviado outro Consolador, a santa e querida Vó Rosa. E também obrigado, Pai, pelo profeta maravilhoso que nos deu, nosso santo irmão Aldo, aquele que durante todo o processo do seu ministério à frente desta igreja, nos mostrou também, igualmente Jesus, como viver, como agir diante dos problemas, das dificuldades, ter sabedoria, ter perseverança, ter fé, porque assim nós chegamos nos céus vitoriosos. Senhor, agora eu lembro daqueles que vieram aqui diante do altar e colocaram os seus nomes, estão rogando, pedindo, Pai querido, a sua bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Quem sabe muitos pedindo aqui, Senhor, ajuda para ser alguém melhor, pedindo ajuda para ter mais humildade, para reconhecer as suas falhas, os seus erros, e a partir daí, Senhor, mudar de vida, mudar, ser alguém diferente, alguém melhor, alguém que por onde andar pode mostrar que é do reino dos céus. Senhor, eu peço também por aqueles que estão passando por momentos difíceis na vida, problemas de saúde, problemas no corpo, mas outros com problemas muito maiores, que são problemas espirituais. Muitas vezes andam para um lado, para o outro, mas só que o seu espírito, Senhor, está com problemas gravíssimos por conta do pecado. Estão aprisionados em vícios, pornografia, tantas outras coisas que dominam a mente dessas pessoas muitas vezes, Pai, uma mente negativa, uma mente suja por conta de ver, ouvir coisas perversas. E neste momento eu clamo e peço ao Senhor para que liberte e ajude todos estes a vencer este pecado terrível que domina tantas e tantas pessoas. E aos meus irmãos que estão aqui, Senhor, cada um deles fazendo as suas orações, pedindo mais entendimento, mais sabedoria para viver, outros pedindo perdão, de repente por conta de trazer no coração por tanto tempo coisas ruins como ódio, raiva, rancor, ressentimentos, Pai, que aprisionam os corações e os levam para longe do Senhor, e que neste momento eles querem ser libertos, eles querem essa liberdade, Senhor, de viverem livres de todas as amarras do pecado, de tudo aquilo que traz prejuízo espiritual. Que o Senhor, meu Deus, conceda a cada um deles esta liberdade, que pode, sim, com certeza, Senhor, ter um processo que vai doer, que muitas vezes precisa de sacrifício, mas isso é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Senhor, nós te agradecemos pelos hinos que foram cantados, pela mensagem de hoje. Agradecemos, Senhor, por nos permitir vir mais uma vez à igreja. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos. Agradecemos à Virgem Maria Santíssima, aos santos, aos anjos que vieram dos céus nos trazer a paz de Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos muitíssimo. Que esta semana seja uma semana decisiva na vida de muitos de nós, que possamos tomar decisões assertivas na nossa vida espiritual, e assim, Pai, no domingo de Páscoa, nós podermos então ter a certeza que Jesus já entrou no nosso coração, na nossa vida, e que já transformou, e que está fazendo coisas grandes e maravilhosas por nós, e que assim nós possamos seguir, Pai, sempre com a sua graça e com a sua bênção. Agradecemos o Senhor, Pai Todo-Poderoso, ao seu Divino Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor, Mestre Jesus, obrigado. Obrigado pela vida. A nossa Mãe, Maria Santíssima, obrigado, Mãe, Senhora, Santa Avó, que tudo fez por nós, hoje nos céus nos ajuda tanto também. E o Senhor, profeta irmão Aldo, o Senhor é maravilhoso, irmão Aldo. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz todos os dias por nós. A nossa gratidão eterna. Amém.